Se você assistiu aos filmes do Senhor dos Anéis e se apaixonou por aquele mundo, esse vídeo aqui é pra você. A nova série baseada nos livros de Tolkien está a todo vapor e logo deve chegar ao catálogo da Amazon Prime Video. Olha, desde que foi anunciada, a série tem levantado muitas questões, mas calma aí que vamos responder todas elas. Então, fica aí com a gente. Eu sou a Amanda Constantino e você está no canal da Fatos Nerd. A série nasceu do desejo da Amazon de criar algo tão grandioso quanto Game of Thrones. E as negociações, meu amigo, pegaram fogo. No fim, em novembro de 2017, veio o anúncio. Os direitos de O Senhor dos Anéis foram adquiridos por 250 milhões de dólares. E isso só pelos direitos, hein? Cada temporada da série vai custar algo em torno de 465 milhões de dólares. Não é brincadeira, não. Só pra você ter uma ideia, as temporadas mais caras de Game of Thrones não passavam de 100 milhões de dólares. Com tanto dinheiro envolvido, as apostas estão lá em cima. Mas afinal, sobre o que vai ser a série? Olha, o universo de O Senhor dos Anéis é muito vasto e vale a pena fazer uma pequena cronologia só para você não se perder nos acontecimentos. São 4 eras da Terra-média, ao longo de milhares e milhares de anos. A terceira era é aquela que acompanhamos nos livros e nos filmes de O Senhor dos Anéis, e também no Hobbit. Ela foi marcada principalmente pelo ressurgimento de Sauron e pela Guerra do Anel. A quarta era começa logo após a derrota de Sauron, quando um anel foi destruído na Montanha da Perdição. Mas dela não sabemos muita coisa, quase nada. O que nos resta são a primeira e a segunda era, o começo de tudo. São as histórias sobre os Valar, Morgoth e os primeiros elfos a pisarem no mundo. Histórias contadas no livro O Silmarillion, publicado 4 anos após a morte de Tolkien. Desde o anúncio da série, muito se especulou sobre o que seria a trama, e uma adaptação das histórias lendárias da primeira era parecia um sonho cada vez mais próximo. Olha, não vou mentir que até eu fiquei com a expectativa lá em cima, mas não foi dessa vez, pelo menos por enquanto. Com esse mapa da Terra-média, a Amazon confirmou que a série se passaria na segunda era, e não na primeira. De qualquer forma, o que veremos na tela serão histórias muito antigas, milhares de anos antes de Bilbo e Gollum, antes de Aragorn e Frodo, Legolas e Gimli, milhares de anos antes de Gandalf chegar à Terra-média com um emissário dos Valar. O que veremos na tela, como a sinopse deixa claro, é uma era em que grandes poderes foram forjados, reinos ascenderem à glória e caírem em ruínas, heróis improváveis foram testados. A esperança foi perdurada pelo mais fino dos fios e o maior vilão que já fluiu pela caneta de Tolkien ameaçou cobrir o mundo com as trevas. Sentiu o clima? Eu senti, viu? Mas principalmente essa parte aí. O maior vilão que já fluiu pela caneta de Tolkien. Sabe quem eles estão falando, né, gente? É o Sauron, gente. Tudo indica que ele vai ser o grande destaque da série. Isso porque foi na segunda era que ele se estabeleceu como o Senhor das Trevas. Mas olha, a história dessa figura começa muito tempo antes, quando o mundo ainda era jovem. Até então, o grande inimigo da Terra-média era outro. Seu nome era Morgoth. E ele ameaçava destruir tudo aquilo que os Valar haviam criado. Os Valar são como se fossem os deuses daquele mundo. Abaixo deles estão os Maiar, que seriam como os anjos. Morgoth tinha um braço direito, um tenente do caos. Ele era um Maia poderoso, capaz de se transformar em um lobo, uma serpente e um vampiro. Era o Sauron. Só que havia uma pequena diferença de ideais aí. Enquanto Morgoth queria destruir tudo, Sauron queria governar. Já nessa época era este o seu objetivo, governar tudo, governar todos. Lembre-se disso. Sauron lutou ao lado de Morgoth por toda a Primeira Era, ao longo de incontáveis batalhas, mortes e destruição. Mas foram derrotados pelos Valar. Morgoth acabou aprisionado no vazio e Sauron, que não era bobo nem nada, alegou arrependimento por todos os seus atos. Mas será que ele estava arrependido mesmo? Será que ele estava arrependido? Pois é, os Valar não compraram essa história não e exigiram que Sauron fosse até eles para ser julgado. Queria saber se esse arrependimento aí era sincero mesmo.
Mas o Sauron considerou isso uma humilhação descabida e fugiu para a Terra-média, onde assumiu uma forma mais amena, digamos assim. E foi lá que se escondeu bem quietinho, tramando seus próximos passos. Porque, claro, mais cedo ou mais tarde, ele ia voltar. Passaram-se mais algumas centenas de anos até ele aparecer outra vez, agora disfarçado como Anatar, o Senhor dos Presentes. Foi assim que ele convenceu os elfos de Eregion a forjar os Anéis do Poder. Mas então, é aí que tá o pulo do gato. Ele forjou um anel em segredo para controlar todos os outros. Um anel para a todos governar. Lembra? Era isso que ele sempre quis. E Sauron estava cada vez mais próximo do seu objetivo, cada vez mais poderoso e influente entre os elfos. E foi assim que ele se tornou o Senhor dos Anéis. A série da Amazon deve ser ambientada alguns milhares de anos depois disso, em uma Terra-média já devastada por muitos confrontos entre Sauron, os elfos e os homens. Pois é, a história do Um Anel foi descoberta e as coisas ficaram feias por lá. Mas Sauron era poderoso mais do que isso, era esperto. Mais ou menos nesta época, os Númenóreanos chegaram para virar o jogo de cabeça para baixo. Eles eram homens da Ilha de Númenor, descendentes dos Edain da Primeira Era, os mais nobres e poderosos entre os homens. Foram eles que ajudaram os Valar a derrotar Morgoth lá atrás. E adivinha só? Eles bateram de frente com Sauron. Era um obstáculo que ele não queria enfrentar, já que sabia que poderia ser derrotado. Tanto que ele ficou pianinho procurando uma forma de vencê-los. Uma forma que não envolvesse um confronto direto. Foi então que Sauron se entregou para o rei Ar-Pharazôn e depois foi levado para a ilha de Númenor como refém. E é aqui que as coisas ficam interessantes. Vai vendo, vai vendo. É claro que tudo fazia parte dos planos de Sauron. A série deve mostrá-lo como um ser inescrupuloso, infiltrado no reino de Númenor, enquanto passa de prisioneiro a conselheiro de confiança. E olha, é isso que mais me empolga. Aqui a série pode se distanciar um pouco dos filmes da trilogia original ao adotar um tom mais político. Como Sauron conseguiu enganar todas aquelas pessoas? Como se tornou tão influente na ilha de Númenor? Foram anos e anos de manipulação e jogo sujo. No fim, sua influência era tanta que ele não apenas foi libertado, como também começou um culto sombrio na ilha. Um culto para Morgoth. E sabe o que ele queria com tudo isso? Colocar os Númenóreanos contra os Valar. E não é que conseguiu? O resultado foi a ira dos deuses e o fim do reino de Númenor. Mas aqui nós já fomos longe demais na história, pode demorar, mas a série terá muitas temporadas e é bem provável que todas essas tramas aconteçam na tela em algum momento. Sauron deve ser o fio condutor da série, mas certamente não será o único foco dela. Além de Númenor, a sinopse completa ainda cita a capital élfica de Lindon e as Montanhas da Névoa. Então, não vão faltar tramas paralelas e personagens cativantes, alguns já conhecidos e outros novos. Uma confirmação que já deixou muita gente feliz foi o retorno da Galadriel, desta vez interpretada pela atriz Morfydd Clark, mais conhecida pela série His Dark Materials. Nascida na Primeira Era, a Galadriel é uma das elfas mais antigas e nobres da Terra-média e será uma pedra no sapato do Sauron. Quanto aos outros atores, bom, ainda há muitos segredos e papéis não revelados oficialmente. Joseph Mowry, Markella Kavanagh e Robert Aramayo são os protagonistas da série, mas pouca coisa foi falada sobre os seus personagens. De concreto mesmo, a gente ainda sabe pouca coisa sobre a série, o que é impressionante, já que eles estão gravando há meses lá na Nova Zelândia. Nenhuma imagem foi divulgada oficialmente e absolutamente nada vazou de lá, nadinha, nem mesmo uma foto. Dá até pra imaginar que colocaram algum feitiço de proteção ou alguma coisa assim, hein? Quem está no comando da série são os showrunners J.D. Payne e Patrick McKay. Nunca ouviu falar deles? Pois é, também não. Na verdade, não eram nomes muito conhecidos antes disso. Fora um roteiro de Star Trek que não chegou a ser gravado, eles não possuem trabalhos anteriores. Mas são fãs excepcionais da obra de Tolkien e estão mergulhados no projeto há anos. Além disso, a Amazon montou um time de respeito para trabalhar com os caras.
Todos os roteiristas envolvidos na série já atuaram em grandes produções da TV. Tem gente de Breaking Bad, Better Call Saul, The Sopranos, Game of Thrones, Hannibal e muito mais. E entre os diretores já anunciados, chamou a atenção o nome de Charlotte Brinston, da série The Witcher, e J.A. Bayona, de Jurassic World 2. Com uma equipe dessas, não tem como a série dar errado. Me diz aí nos comentários se você tá ansioso para a série e qual a sua teoria sobre a história. E se quiser mais vídeos sobre o Senhor dos Anéis, deixa aí sua curtida, compartilha o vídeo. Por enquanto, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!